candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 9 de outubro próximo, Daniel Chapo, submeteu na manhã desta quarta-feira ao Conselho Constitucional a sua candidatura à presidência da República, depois de Lutero Simango do MDM e Ossuf Momad da Renamo, seus principais adversários políticos. Discursando momentos depois do ato, Chapo disse que pretende trabalhar com todas as forças vivas da sociedade para recuperar valores que foram se perdendo com o tempo, nomeadamente a honestidade e integridade no serviço público. Trabalharmos no sentido de resgatarmos alguns valores que nós, como sociedade moçambicana, reconhecemos que precisamos de resgatar estes valores. A questão da honestidade, a questão da justiça, pessoas íntegras, pessoas honestas e uma sociedade que preza pelos valores da justiça, também preza pelos valores da integridade, da responsabilidade, da competência que cada um tenha. Outro desafio assumido por Daniel Chapo é acabar com os ataques terroristas no norte de Moçambique. A questão do terrorismo é preciso que todos percebam que é uma questão de soberania. É uma questão de soberania e é uma questão também de integridade territorial, de manutenção da nossa independência. Daí que é extremamente importante perceber primeiro. O terrorismo é um fenómeno universal, não é só de Moçambique, e por ser universal, é extremamente importante primeiro perceber este fenómeno complexo. Até esta quarta-feira, o Conselho Constitucional tinha recebido 4 candidaturas para as eleições presidenciais de 9 de outubro, um processo que termina a 10 de junho corrente. O presidente da República, Filipe Nyusi, vetou e mandou devolver à Assembleia da República a lei de revisão da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 2/2019, de 31 de maio, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do presidente da República e dos deputados da Assembleia da República. Numa carta a que a MBC-TV teve acesso, o chefe de Estado justifica a devolução ao Parlamento nos seguintes termos. Constato que a aplicação das normas introduzidas pelo número 4A do artigo 8 da matéria das decisões das mesas de votação do apuramento distrital que tenha sido objeto do recurso contencioso e pelo número 1 do artigo 196A, no seu todo, da Lei de Revisão da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 2/2019, de 31 de maio, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República, suscitam dúvidas quanto ao mecanismo processual da sua aplicação. Fim da citação. Analisando este veto presidencial, o investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, considera que pode-se tratar de uma tentativa de restringir o poder dos tribunais judiciais do distrito e não só. As premissas que nós temos nos levam a crer que, de facto, é uma circunstância, é uma oportunidade para poder se restringir o poder dos tribunais judiciais de distrito, mesmo por conta da sua performance durante o ano passado. E olha que essa demora na promulgação, que terminou em veto por parte do chefe de Estado, acontece 30 dias depois do Parlamento ter submetido a lei para a sua promulgação. E a própria Constituição da República determina que são 30 dias que o chefe do Estado tem para poder se decidir. E ele ficou à espera de 30 dias para apenas se pronunciar em relação aos artigos que têm a ver com a matéria do contencioso eleitoral. O veto do Presidente da República e a consequente evolução da Lei de Revisão Eleitoral à Assembleia da República acontece numa altura em que faltam praticamente 5 meses para a realização das eleições gerais. Os 3 principais partidos políticos com assento parlamentar no país já submeteram ao Conselho Constitucional as candidaturas dos seus cabeças de lista para as presidenciais de 9 de outubro próximo. Em antevisão ao que poderá acontecer em outubro, o analista político Dércio Alfazema diz que se as eleições fossem hoje, Daniel Chapo partiria em vantagem. Se nós tivéssemos eleições hoje, a verdade é que o Daniel Chapo já vai numa posição de vantagem em relação aos outros candidatos, pela máquina que o suporta
Dércio Alfazema explica que a vantagem que a Frelimo possui neste momento também é justificada pela crise interna que se verifica noutros partidos, caso concreto da Renamo. Os outros partidos, sobretudo ao Renamo, que é o principal partido da oposição, que está mais próximo de chegar ao primeiro lugar, está a enfrentar ainda esses desafios de crise interna. O analista político não esqueceu Venâncio Mondlane e diz que, caso se confirme a submissão da sua candidatura ao Conselho Constitucional, poderá agregar valor à corrida eleitoral, mas terá poucas hipóteses em relação aos outros. Poderá ser interessante sob o ponto de vista de debate político e a qualidade do debate político, mas não me parece que o Venâncio Mondlane, fora da Frelimo, fora da Renamo, fora do MDM, consiga ter uma base de apoio em tão pouco tempo que consiga superar a base de apoio que tem esses três partidos. Refira-se que, para além dos três principais partidos políticos com assento parlamentar, outras formações políticas têm estado a submeter as suas candidaturas ao Conselho Constitucional. O governo de centro-direita, liderado por Luís Montenegro, aprovou novas medidas para a imigração em Portugal, endurecendo as regras no âmbito do Plano de Ação para as Migrações. Também não podemos ir para o outro extremo. Não podemos ir para o extremo em que vamos escancarar as nossas portas, não vamos fazer o controle das entradas no nosso país, não vamos acompanhar aqueles que nos procuram e vamos largá-los à sorte de ficarem votados ao abandono, ao esquecimento, à vulnerabilidade e, muitas vezes, ao abuso de redes criminosas de tráfico de seres humanos. Luís Montenegro recusa eleitoralismo no âmbito das eleições europeias e justifica a medida com a necessidade de proteger as pessoas. Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Nós entendemos que um país como Portugal não pode estar, não deve estar, não vai estar com a porta fechada a acolher aqueles que procuram uma oportunidade, que têm um know-how, que têm uma vontade, que têm uma qualificação, que têm muitas vezes aquilo que mais nos faz falta no dia-a-dia. Nós não vamos fechar a porta a quem quer ter essa oportunidade, nunca a fecharíamos por uma razão de humanismo, mas também não a fechamos por uma razão, assumo na plenitude, de pragmatismo, de preservação e prossecução do interesse nacional. Refira-se que Portugal realiza as eleições europeias no próximo dia 9 de junho e o tema da imigração invadiu a campanha, com o partido Chega de André Ventura à procura de capitalizar o descontentamento através de um discurso nacionalista que defende uma política de portas fechadas contra imigrantes, especialmente asiáticos e africanos. Reagindo ao plano de ação para as migrações anunciado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, o advogado e político português Miguel Brito criticou o anúncio de medidas que mexem com a vida das pessoas em plena campanha eleitoral. A questão mais nevrálgica deste pacote legislativo tem que ver com a alteração e a exigência de, neste momento, só é possível a pedir visto com base num contrato de trabalho efetivo. Este tema tem aqui um impacto, sobretudo, na aspiração de muitos cidadãos provenientes de vários países, mas especificamente do CPLP, que aspiram a uma vida, a emigrar para Portugal e a ter uma vida melhor, como também muitos portugueses já o fizeram relativamente à imigração. Para Miguel Brito, o anúncio do primeiro-ministro procura estancar o discurso anti-imigração dos partidos de extrema-direita como o Chega. No espaço político português, nomeadamente à direita, há uma grande pressão de partidos mais à direita que têm na bandeira da imigração um grande tema e, portanto, empurram este governo para que faça uma reforma. Ela, obviamente, que ela contém aspectos, porventura, positivos, mas eu acho que a questão de fundo, a questão principal, é que Portugal não pode esquecer a sua matriz humanista e a sua matriz
de país de acolhimento. Para o advogado português, as medidas anunciadas poderão concorrer para a perda de investimentos e de mão de obra indispensável para os setores do turismo e construção civil.